Olá, ficamos com o caso 6. FDC, 80 anos, sexo feminino, no pós-operatório imediato de lapolitina exploratória, sendo realizada uma mectolectomia à esquerda por diagnóstico de câncer de colo, seguindo-se de tratamento quimioterápico. É uma paciente emagrecida, diabética e deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal há 2 dias e vômito em grande quantidade. Apresentou sangramento importante no intraoperatório, sendo infundidas 2 bolsas de concentrato de hemácias. No momento, encontra-se hemodicamente estável. O exame físico apresentou abdômen globoso, doloroso à palpação, PAN radial direita, acesso venoso periférico com infusão de rins de conlactato 500 ml, colostomia em flanco direito, sem débito e dreno tubular em hipocôndrio esquerdo, com 60 ml de drenado sanguinolento. Também apresenta sonda vesical de demora 100 ml de diurese amarelo clara. A paciente foi encaminhada à UTI para monitorização do quarto. De acordo com a leitura do caso, levantamos a seguinte suspeita clínica da paciente, que é insuficiência renal aguda, ascite, choque hipovolêmico, acidose metabólica e infecção, peritonite ou sepse. A paciente também pode ser diagnosticada como choque hipovolêmico, que é causado por uma redução do volume sanguíneo, hipovolemia, que é o tipo mais frequente de choque. Essa redução do volume pode ser devido a uma hemorragia que ela teve durante a cirurgia, que é a causa mais frequente, e que há perda tanto de eritrócitos quanto de plasma, ou uma perda isolada de plasma também, que ocorre em casos mais específicos. De uma forma ou de outra, o que ocorre é uma queda de pressão de enchimento capilar ou pressão hidrostática. A hemorragia pode ser externa com traumas e outros, ou interna também, que pode ser úlceras perfuradas. E a fim de recuperar a perfuração tecidual, o organismo lança mão de estratégias fisiológicas como ativação simpática, e essa ativação desencadeia 3 respostas principais. A primeira é a contração das artériolas, que aumenta a assistência vascular periférica. A segunda é a contração das veias, que aumenta o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga. E a terceira são os efeitos cardíacos diretos, que aumento da frequência cardíaca, efeitos cronotrópicos positivos e o aumento da força de contração do coração, efeito inotrópico positivo. Ela também apresenta acidose metabólica, que é um processo patológico que, quando sem oposição, diminui o bicarbonato ou eleva a pressão arterial do CO2, criando uma acidemia quando o pH sérico está abaixo de 7,36, e essa condição ocorre quando os ácidos são adicionados por processos intrínsecos ou a partir de fontes exógenas, quando há difusão da excreção de ácidos ou a perda inapropriada de álcalis. Paciente com saturação de oxigênio em 90% de frequência respiratória em 20 RPM. Pode ser também uma acidose metabólica porque ela também está tomando o rigilactato, que é indicado para reidratação e estabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico quando há perda de líquidos e dos íons cloreto, como sódio, potássio, cálcio, e para a prevenção e tratamento da acidose metabólica. Insuficiência renal aguda, ou mais modernamente injúria renal aguda, IRA, é caracterizada por uma redução abrupta da função renal, que se mantém por períodos variáveis, resultando na inabilidade dos rins para exercer suas funções básicas de excreção e manutenção da homeostase hidroeletrolítica do organismo. É o caso da nossa paciente. A citiquilosa aqui é condição rara, caracterizada pelo acúmulo de linfa na cavidade abdominal. Sua fisiopatologia é complexa e associa-se à desregulação do sistema linfático torácico ou abdominal, apesar de ser comumente atribuída à hipertensão portal relacionada à ruptura e obstrução de ductos linfáticos. A nossa paciente também está com sepse, porque a fisiopatologia da sepse causa
multifatorial e inclui os efeitos diretos dos micro-organismos invasores ou de seus produtos tóxicos, liberação exagerada de mediadores inflamatórios e ativação do complemento. Além disso, alguns indivíduos podem ser geneticamente propensos a desenvolver essa síndrome. É a mais temível também logo após a cirurgia, né, de câncer, no caso. Como a nossa paciente está sentindo o estômago muito grande, muitas dores, vomitando, com certeza ela está com infecção peritonite. O que é? É a membrana presente na cavidade abdominal e que envolve os órgãos internos, como estômago, intestino, fígado e baço, dentre outros. Quando ocorre inflamação do peritônio, o diagnóstico é de peritonite. Com certeza a nossa paciente está assim. As bactérias passam para o espaço intracelular, caindo nos vasos linfáticos, seguindo para a corrente sanguínea e se instalando no líquido acístico. Então, o paciente tem um aumento da permeabilidade intestinal, que permite a translocação de bactérias da luz intestinal para a corrente sanguínea. Prescrição médica. Foram prescritos alguns medicamentos para a paciente. Estes são: Ringer com lactato 500 ml intravenoso de 12 em 12 horas aquecido, solução de noradrenalina 5 ml por hora intravenoso contínuo, Clexane 20 mg subcutâneo uma vez por dia, Profenid 100 mg endovenoso de 8 em 8 horas, Cipro 400 mg endovenoso de 12 em 12 horas e colher a gasometria arterial e venosa de 12 em 12 horas. O Ringer com lactato é uma solução isotônica que contém eletrólitos, como sódio, potássio e cloreto, além do lactato. Ele atua fornecendo líquidos e eletrólitos para reidratar o paciente e restabelecer o equilíbrio eletrolítico. A paciente passou por uma laparotomia exploratória, com hemicolectomia à esquerda, o que pode levar à perda de sangue significativa durante a cirurgia. O Ringer com lactato é usado para repor os fluidos perdidos e manter o equilíbrio eletrolítico adequado, ajudando a recuperação e estabilização hemodinâmica do paciente. A noradrenalina é um medicamento vasoativo que atua como um potente vasoconstritor seletivo dos receptores adrenérgicos alfa-1. Ela estimula esses receptores nas paredes dos vasos sanguíneos periféricos, causando constricção dos vasos e aumentando a resistência vascular periférica, o que leva ao aumento da pressão arterial. A paciente apresenta uma hipotensão arterial de 90/40 e está hemodinamicamente instável. A solução de noradrenalina é administrada para elevar a pressão arterial e melhorar o débito cardíaco, garantindo uma perfusão adequada dos órgãos e tecidos, especialmente em uma situação de hipovolemia e instabilidade hemodinâmica. O Clexane, ou enoxaparina, é um anticoagulante da classe das heparinas de baixo peso molecular. Ele age inibindo a coagulação do sangue, principalmente pela inibição do fator X-alfa, reduzindo assim a formação de trombina e prevenindo a conversão do fibrinogênio em fibrina. A paciente está em pós-operatório imediato, de uma laparotomia exploratória com hemicolectomia à esquerda, o que coloca em risco de desenvolver trombose venosa profunda, o TVP, devido à imobilização prolongada e à própria cirurgia. O Clexane é prescrito para prevenir formação de coágulos sanguíneos e diminuir o risco de complicações trombogênicas. Profenid. O Profenid é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, indicado no tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos, traumatismos e dores em geral. O Profenid tem como princípio ativo o cetoprofeno, de natureza não esteroidal, que possui propriedades anti-inflamatórias, antitérmica e analgésica. O cetoprofeno inibe a agregação plaquetária e a síntese das prostaglandinas. O cetoprofeno age inibindo a síntese das prostaglandinas através do bloqueio potente das enzimas ciclooxigenases. É conhecido por sua dupla ação sobre a COX-1 e COX-2. Aparentemente pode estabilizar as membranas lisossômicas e antagonizar as ações da bradicinina. A paciente está utilizando o Profenid, pois é muito comum, após cirurgias, os médicos receitarem o uso de anti-inflamatórios para poder aliviar os sintomas da dor e da inflamação decorrente dos traumas, da cirurgia.
A ciprofloxacina, componente do cipro, é um fármaco com propriedades antibióticas que pertence à família da fluoroquinolona. É um medicamento antibacteriano de amplo espectro, ou seja, eficaz contra doenças causadas tanto por bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. A ciprofloxacina deve sua ação antibacteriana ao fato de inibir a síntese de DNA. Para fazer isso, ela se liga às porinas, proteínas que fazem parte da membrana e permitem que o medicamento passe para a célula. Uma vez dentro da célula, ela se liga à DNA-girase, diminuindo a sua atividade. A DNA-girase é uma enzima que reduz a tensão molecular e permite a replicação do DNA. Desse modo, inibindo a replicação do DNA da bactéria, impede a sua proliferação, revertendo a infecção. Além disso, as células humanas e de mamíferos contêm a topoisomerase 2, que em altas doses pode ser inibida por essa droga, desencadeando um certo efeito antineoplásico. Por outro lado, se for administrada com outros fármacos que inibem a síntese proteica, reduz sua ação, pois todas as estruturas em que atua são proteínas. A nossa paciente está utilizando o cipro, que é um antibiótico, porque ela passou por uma cirurgia numa região do intestino, que é uma região muito propícia a desenvolver uma infecção por bactérias, e é muito comum, após procedimentos cirúrgicos, os médicos prescreverem antibióticos, principalmente quando é no intestino, boca, essas áreas que tem bastante bactérias. Mas a gente tem hipótese, de que ela realmente pode estar, de fato, com uma infecção, que no caso seria uma peritonite bacteriana na região do abdômen, onde ela fez a cirurgia, que tem relação com o quadro de ascite. Ou, se for uma infecção mais grave, ela pode estar, de fato, com uma sepse, que é quando as bactérias acabam caindo na corrente sanguínea, então é um quadro mais grave. Gasometria arterial e venosa. A gasometria arterial é um exame de sangue que avalia o pH sanguíneo, a concentração de bicarbonato, a pressão parcial de CO2 e outros parâmetros sanguíneos. Esse exame normalmente é feito em pessoas internadas na UTI e tem como principal objetivo verificar se as trocas gasosas estão ocorrendo da maneira correta. Além disso, é um exame que pode ser solicitado durante o internamento para auxiliar no diagnóstico de doenças respiratórias, renais ou infecções graves, além de verificar se o tratamento está sendo eficaz. Assim, pode ser usado como um dos critérios que podem influenciar a alta do paciente. Gasometria venosa. A gasometria venosa é um exame solicitado em algumas situações, principalmente em emergências médicas, para avaliar como anda a condição cardiorrespiratória de uma pessoa. Isso acontece porque, através desse exame, é possível medir níveis de gases envolvidos no processo respiratório e também o equilíbrio do pH no organismo, ambos muito importantes para uma boa saúde. A nossa paciente está apresentando problemas nos rins, com a insuficiência renal aguda. Ela também está apresentando o quadro de acidose metabólica e saturação de oxigênio baixa. Então, esse exame se faz muito importante para poder estar monitorando esses quadros e estar agindo da melhor forma. O grupo é formado por Beatriz, Caroline Caribé, Hebe, Laís, Márcia e Francisco.